Fala galera, sejam todos bem-vindos para o JF, seu canal de conexão com o Flamengo. Isso mesmo. Tite desembarca no Rio e causa alvoroço. Já começa a sentir a pressão aí do que é o Flamengo. Medalhão do Flamengo, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil no ano passado, tá indo para rival. Isso mesmo, pode assinar a qualquer momento com o rival. Chegada de Tite cria mudanças na barca de saída. Curte, comente, se inscreva. Lembrando que sua inscrição é muito importante pra gente. Então se inscreva, dê essa força, dando like. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. Plazoeira JF, aqui é mais Flamengo. Galera, o Tite desembarcou aqui no Rio de Janeiro. Ele tem casa no Rio de Janeiro. Então, muita gente teria dito que ele teria vindo para sua casa. Porém, tem um detalhe. Ele veio para conversar com a diretoria do Flamengo. Inclusive já fez até exigências, a gente vai estar falando ao longo desse vídeo. E quando ele chegou no Rio de Janeiro já tinha muitos repórteres ali esperando, porque um torcedor do Inter tirou uma foto com ele dentro do avião, né? E aí ficaram sabendo que ele estava indo para o Rio, correram para lá os repórteres, e aí ele foi questionado se ele teria assinado o Flamengo, né? Se ele estaria realmente vindo para o Flamengo. Alguns até falaram se ele estaria vindo salvar o Flamengo. E ele, né, como é um cara educado, coisa e tal, ele disse que não falaria sobre isso, não poderia falar, até mesmo porque o Sampaoli ainda é técnico do Flamengo. Então se o cara chega falando que vai fechar com outro clube, que vai fechar com o clube, tendo um cara no cargo, isso é antiético, né? Então ele ficou ali em cima do muro, mas a verdade é que a gente sabe que ele chegou para assinar, inclusive, ele já fez algumas ressalvas aí, algumas exigências. Entre elas, ele quer avaliar a equipe para só depois liberar aí, né, quem vai sair e quem vai ficar. O outro detalhe, o Flamengo quer ele para já, para hoje. Inclusive o São Paulo deu um treino ontem, o treino foi melancólico, foi o clima fúnebre, os jogadores ali não querendo, né, já não conversavam muito com ele, então ontem estava pior ainda. Ele também triste na dele, né? Segundo ele era um sonho vir para o Flamengo, mas deu tudo errado, os jogadores não entenderam ele não entendeu o jogador, e aí acabou com o Flamengo. Então o treino ontem foi um treino para cumprir tabela, e ele já sabe que está demitido, só é questão de minutos aí para ele ser informado. Então foi muito ruim o clima no treino. Porém o detalhe, o Flamengo quer o Tite para essa semana, Landim já conversou com ele, teria feito essas exigências, ele já aceitou pegar a equipe agora. Ele entende também que seria bom para já ir avaliando o elenco para o ano que vem, inclusive, né, o Flamengo tem que lutar aí para poder estar chegando na Libertadores, que nesse momento está fora da Libertadores. Ele sabe que vindo para o Flamengo, ano que vem ele vai ter 4 competições importantes, então ele vai ter menos competição do que teve esse ano, o Flamengo, porém ainda tem 4 competições importantes, ou seja, ele teria tempo de treinar, de preparar a equipe. Ele estaria assinando um contrato até 31 de dezembro do ano que vem. O ano que vem também encerra aí, né, o mandato do Landim, aí o próximo que chegar, eles estariam negociando aí um contrato mais longo, e seria tempo suficiente para ele já avaliar se ele ficaria ou não mais tempo no Flamengo. Isso é importantíssimo, tá? Outro detalhe, nas ressalvas aí, nas exigências do Tite, ele pediu a não saída do Rodrigo Caio, pois ele queria um tempo aí para estar avaliando o Rodrigo Caio, para poder ver ali, né, como é que está a situação, porque ele teve muito pouco tempo com o Sampaoli, não se sabe se a contusão dele voltaria, coisa e tal. Então o Tite gosta do jogador e queria avaliar ele. O Tite gosta também do Bruno Henrique e do Everton Ribeiro, então queria avaliar eles mais, analisado, acha que eles deveriam ter mais tempo com o Flamengo, coisa e tal. O Flamengo que está tentando renovar com o Everton Ribeiro por mais um ano, mas ainda não chegou a um acordo. O Flamengo que está tentando renovar com o Bruno Henrique também por mais um ano, ainda não teria chegado a acordo. Só que aí entra um outro detalhe, um clube grande do Brasil aí, é o Fluminense, entrou em contato com o staff do Everton Ribeiro, sabendo que o Everton Ribeiro pode sair de graça, ofereceu luvas e calções a ele, um bom dinheiro, um bom salário e 2 anos de contrato no Fluminense. Ele é um sonho antigo do Diniz. Fernando Diniz, ele gosta do Everton Ribeiro,
queria o Everton Ribeiro na sua equipe, e aí agora ele está balançado. Então a gente sabe que a preferência dele é o Flamengo, mas o Flamengo está demorando, outros times estão chegando, com isso o salário do jogador vai aumentando, o tempo de contrato tem que aumentar, vai ficando mais difícil. Ou seja, o Flamengo poderia ter renovado já com esses jogadores antes, não renovou e agora está ainda com dificuldade. Outra situação, hoje em dia tem 3 clubes interessados no Bruno Henrique, entre eles Grêmio, Corinthians e Palmeiras. Todos eles ofereceram no mínimo 2 anos de contrato e um bom salário. Detalhe, galera, é só sondagem, porque ainda não há, né, transferência. Mas muitos times, né, nesse momento não pode transferir, a janela está fechada. Mas muitos times já começam a sondar e com isso o jogador vai se valorizando. De acordo com vai valorizando, fica mais difícil a renovação. O Flamengo está dando mole, o Flamengo está bobeando, o Flamengo já devia ter renovado com o Bruno Henrique há muito tempo. O sonho do staff do Bruno Henrique era ter renovado em junho, logo no finalzinho de junho, quando ficou ali liberado, negociar, mas como ele estava machucado, o Flamengo não sabia se ele voltaria bem ou se ele teria condições de jogo. O Flamengo ficou esperando, agora o cara está em alta e está difícil renovar com ele, porque ele quer um contrato mais alto, de no mínimo 2 anos, e o Flamengo só quer um, por causa das contusões, e também por causa do Landim, né? O Landim quer montar a equipe, quer manter o jogador na equipe, mas também não quer deixar muito longo, porque aí o próximo presidente que vier já chega nessa dificuldade aí, porque tem essa vaidade nesse meio também. O cara não pensa só no Flamengo, o cara pensa em deixar o mandato dele bonito. Inclusive o Tite chegando com essa reformulação aí, a ideia é montar uma seleção, um super time, seria o super time do Flamengo, com a chegada de jogadores pontuais aí, tipo Claudinho no meio de campo, o Wendel, né, que já foi sondado no passado, e De La Cruz. Tite também teve feito exigências aí pro ataque e pra zaga, inclusive pra lateral que precisa. Tite quer montar uma seleção ali, um time fortaço. Já falam até na volta do Lucas Paquetá. Não sei se isso seria verdade, porque é só rumor, gente. Então agora vai aparecer muito rumor aí, muita gente falando. Gente falando que tal jogador tá vindo, tal jogador tá indo, mas no final das contas, só quando fechar a janela que a gente vai saber quem chegou e quem saiu de verdade. Porque isso acontece todos os anos, 50 nomes são citados e no final das contas só chega 5. A maioria não foi nem consultado, mas foi citado. É empresário, né, staff de jogador, implantando ele num time para ele ir para outro por valor mais alto. É torcedor empolgado, é repórter querendo ter mídia, querendo aparecer. Então tem tudo isso. Mas que a gente sabe que o Tite vai assinar com o Flamengo ainda essa semana. Já pensa nele para o jogo contra o Bahia, jogo importantíssimo aí do Campeonato Brasileiro. É que o Flamengo está lutando por uma vaga para Libertadores. O Flamengo hoje está a 11 pontos do Botafogo. É possível até o título, mas é mais remota essa ideia e mais difícil. Mas ainda é possível. Então, ele chega para ajeitar a casa. Só dele chegar, o ânimo vai mudar. Vocês já vão ver o time jogar melhor, porque o time não quer o São Paulo ali. Inclusive, o time ontem estava triste, brigado ali com a diretoria mais uma vez por causa da presença do São Paulo. E sem contar, cara, que apesar de tudo aí que o São Paulo fez no Flamengo, esse clima ruim, né, ter rachado o time, é um desrespeito ao profissional. O cara tá ali, né, dando um treino, sabendo que vai ser mandado embora, é até uma humilhação. Mas, né, infelizmente o mundo do futebol tem essas coisas, e o cara tá sendo profissional, porque ele tá lá quietinho na dele, tá cumprindo tudo direitinho. Claro, tem uma multa rescisória alta, tem multas se ele não for trabalhar, mas o cara está sendo profissional. Então não estão faltando com respeito com o São Paulo e ao mesmo tempo entristecendo os próprios jogadores, porque os caras não querem estar ali com ele e são obrigados a conviver. Então, Tite fechando com o Flamengo, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, passam a ser monitorados aí para poder renovar. É uma exigência do Tite aí, avaliar melhor o Rodrigo Caio, porque ele acha que é um dos melhores jogadores do Brasil. Ele gostaria de ver mais esse jogador e trazer novos jogadores aí, ou seja, o super time. Então vamos torcer isso aí. Tite não era o sonho da maioria dos torcedores, né? A maioria dos torcedores não gosta do Tite, mas é o que tá tendo para hoje. Galera, vamos torcer para dar certo, porque já é técnico do Flamengo. É só questão de anunciar, tá? É só questão de anunciar. Ontem, na hora que ele desceu lá, era tanto repórter em cima dele que o cara já ficou assustado. Então ele já viu como é que é o clima no Flamengo. Então a gente vai ficar ligado aí.
Se inscreva para a gente estar trazendo novos detalhes mais tarde aí. E você está acompanhando isso aí sempre em tempo real. Tamo junto. Frazoeira JF, aqui é mais Flamengo. Sobe o like. Vamos que vamos.